Fala galera do Info, começando mais um pós-jogo aqui, após esse empate do Bahia dentro de casa na primeira rodada da Copa Libertadores da América contra o Internacional de Porto Alegre. Cara, tinha tudo para ser um roteiro perfeito, velho. Tudo para ser um roteiro perfeito. É muito frustrante, né? Essa palavra está sendo repetida no nosso roteiro. Está sendo frustrante, né? O roteiro dos jogos do Bahia, porque cara, a gente está no momento e nós estamos, nos encontrando com a nossa grandeza, né, com o que a gente quer alcançar daqui nos próximos anos, nesses tempos recentes de parceria com o Grupo City. Então, olha, eu estava analisando hoje, né, de como começar esses pós-jogos, reavaliando alguns das minhas convicções para tentar ser o menos imediatista possível, né. Fazer uma análise mais ponderada, tentar rever o momento, né, até tentar ver dar crédito ao técnico Rogério Ceni nas suas escolhas, nas suas decisões, né. E hoje eu fui com um sentimento muito de apoio, né. Quando saiu a escalação, que eu vi a mudança, né, do Arias na lateral direita e o Cauli como titular, no lugar do Ademir. Eu dei um voto de confiança, né, independente das minhas convicções, daquilo que eu penso, do melhor time. Hoje eu estava acreditando muito na estratégia, naquilo que foi planejado para o jogo e pensando no momento que a gente está, né. Então, analisando todo o contexto, eu tinha muitas dúvidas de como seria esse comportamento do Bahia, porque é uma estreia na Libertadores, né, um time muito bem montado, um time que já vem desde do ano passado com o mesmo técnico, assim como o Bahia, mas com um time com a convicção muito grande, né, do seu treinador, com a postura muito boa de jogadores experientes. Então, eu estava na dúvida, né, se a gente que tipo de jogo a gente ia fazer. E cara, me deu muito orgulho, sabe, do que o Bahia fez hoje. Me deu muito orgulho daquilo que a gente construiu, de como nós nos apresentamos para a América, né. Então, o Rogério entra com o Cauli, como eu falei na abertura, e o Arias, muda um pouquinho a dinâmica da saída de jogo. O Canu, ele se torna esse terceiro jogador pelo lado direito para fazer a saída de 3. O Ramos Mingo centraliza e o Juba volta a fazer a saída de 3 como ele fazia pelo lado esquerdo no passado. Inclusive essa é a minha saída ideal de jogo do Bahia. E o Bahia, ele consegue, mesmo mudando sua estrutura, ele consegue manter, né, as dinâmicas, a forma de jogar, como fazer a saída de jogo. Então, cara, hoje foi muito legal mesmo acompanhar. Foi muito legal também o duelo tático, né. O Rogério, ele preza para trazer o Cauli, para poder gerar uma superioridade numérica, né, no meio de campo, e faz com que o Everton Ribeiro, quando você não tem um lateral apoiando o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro baixa mais, né, baixa mais para poder fazer a saída de bola, que nem ele fazia no passado. E aí aconteceu que o Everton ajudou muito a gente ter a saída mais limpa, sabe. Eu senti os jogadores muito mais tranquilo na saída de bola do que em jogos anteriores. Porque o Everton Ribeiro é um cara que deixa a saída mais fluida, né. E aí o Cauli se juntava ao Jean Lucas mais na frente, e o Everton Ribeiro baixava um pouquinho para ajudar o Caio Alexandre. Praticamente, velho, a gente começa o jogo muito bem, muito incisivo, logo nos primeiros lances, primeiros momentos, o Lúcio Rodrigues já consegue encaixar uma bola perfeita para o Pulga, que sai na cara do gol, assim, mas meio a bola estava meio disputada, né, ele chuta cruzado, acaba não tomando uma boa decisão, mas o Bahia começa muito bem a partida de hoje e domina o Inter completamente, né. Em questão de você conseguir controlar o jogo e também ganhar a segunda bola, né, que a minha preocupação era essa, se quando o Bahia perdesse a bola, porque o lado direito me preocupava muito, né, porque o Arias subia, né, para poder atacar, o Cauli vinha para dentro, o Everton Ribeiro ficava nessa cobertura, mas também era um jogador que chegava mais para dentro, se juntava ao ataque, e eu pensava muito no Berdan, né, nas costas do Arias, eu pensava muito no Wesley, e o Bahia só foi ter algum momento de desequilíbrio no primeiro tempo, naquela saída de bola errada do Ronaldo, né. Que aí o Bahia erra a saída de bola,
e depois o Wesley tem uma escapada que ele corta o Arias, deixa o Arias no chão, chuta no gol e acaba chutando para fora. Esses foram os 2 únicos momentos que o Inter conseguiu, deixar que o Bahia desequilibrou, na verdade, né, mas de resto foi um controle absoluto, né. Então, a tática do Rogério de se defender com a bola, né, essa proposição de jogo que o Bahia busca colocar na sua filosofia, foi muito bem efetivada pelos jogadores. Eu acho que os jogadores hoje tomaram muito melhores decisões, né, em relação ao controle de jogo em si, em relação a não perder tantas bolas, porque o Everton Ribeiro nas últimas partidas estava errando muito passe. Hoje praticamente o Everton Ribeiro controlou o jogo, né, trouxe o jogo para si, e o Bahia, só pecou mesmo, velho, na questão da efetividade, porque a bola que o Pulga jogou hoje, cara, foi brincadeira o que o Pulga jogou hoje, velho. Um cara que sem estrelato, desconhecido para o grande público, para o Brasil, quem sabe, e o cara rabiscou, o lateral do direito do Inter foi amarelado, ele ia pra fora, vinha pra dentro, tabelava. Então o Pulga realmente foi um jogador espetacular na partida de hoje, né. Eh, e aí o Bahia vai no primeiro tempo vai no 0-0, né, aquilo que eu fiquei também, precavido, né, na verdade eu fiquei com medo, né, de o Bahia não abrir esse placar no primeiro tempo, e eu esperava que o Inter mudasse a postura, né, que o Inter conseguisse dominar um pouco mais o jogo, que o jogo do segundo tempo ia ser diferente. E apesar de o Inter ter voltado um pouco mais, com a postura mais para cima, né, pressionou um pouquinho o Bahia mais, o Bahia também continuou no seu jogo, né. O Bahia continuou no seu jogo, propondo o seu jogo efetivamente e, teve paciência necessária, né. O Inter ele faz no segundo tempo já, né, a gente continua na mesma tomada, o Pulga muito bem, incisivo. Eu acho que o Jean Lucas esteve um pouquinho abaixo, apesar do gol, né, o Jean Lucas esteve um pouquinho abaixo na partida de hoje, mas nós, estivemos muito bem. Tanto que o Rogério, ele segura muito as substituições, né, porque quando o Roger muda, eu tô olhando aqui os dados, galera, o Roger muda aos 60 minutos, né, o que significa que foi aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele já coloca o Ronaldo, o Carboneiro e o Ener Valencia. E uma das minhas preocupações era o Ener Valencia, porque o Borré, ele é um jogador mais associativo, né, um jogador que busca mais tabelas, que associa mais com os jogadores do Inter, e o Ener Valencia é um cara que busca muito espaço. Então fiquei muito preocupado com as costas do Canu, com as costas do Mingo, porque o Ener Valencia é um cara que ataca o espaço mesmo, e é um jogador que está em boa fase. Então, o Inter muda 3, mas mesmo assim o Bahia continua com o Cauli, com o Everton Ribeiro. Eu acho que o Cauli também fez uma boa partida hoje. Eu acho que ele deu uma cansada, e aí eu acho que o Rogério perdeu esse time da mudança, né, que mudou só aos 70, praticamente com 25 minutos de jogo, com 20 minutos de jogo, perdão. E aí, o Bahia perdeu esse time da mudança, e eu fiquei com medo, né, do Bahia não aproveitar esse bom momento, porque a gente estava controlando o jogo, sabíamos que era uma oportunidade única de a gente conseguir vencer, né, começar bem, a gente estava num momento bom, o jogo era bom pra gente. E aí o Rogério também faz uma mudança em atacado, né, ele coloca o Eric no lugar do Cauli, né, o Ademir entra no lugar do Everton Ribeiro, o que eu achei um erro no momento que o Everton Ribeiro sai, porque o Everton Ribeiro era um jogador junto com o Caio Alexandre, estava conseguindo manter essa posse, controlar a partida, o Bahia não estava se desesperando, entregando a bola para o Inter a todo momento, na correria. Per Perdão. E o Gilberto entra no lugar do Arias, né. E aí o Bahia faz essas 3 substituições, e aí o Inter começa a rodar o time, né, mas o Inter sempre posturado com essa linha de 5 lá atrás, e o Bahia sem achar esse gol, né. Então, o Bahia, ele faltou, talvez ser um pouco mais efetivo. Quando eu falei do Rodrigues nas partidas passadas, as pessoas me criticaram, mas eu não critico por criticar, galera, eu sou tão torcedor como vocês. Mas tecnicamente é um jogador que tá precisando evoluir. É um jogador que, valor pago, ainda tem muitas deficiências técnicas. É disso que a gente fala. Então o Lúcio, ele não ajudou da forma que deveria, né. Não conseguiu dar seguimento à jogada. É claro que ele teve finalizações, ele correu como ele sempre luta, mas é aquilo, ele não tá numa numa jornada técnica boa. Né, então isso prejudicou muito o jogo do Bahia, né. Então, foi um jogo que o Bahia teve que lutar muito para abrir o placar,
E cara, naquela hora que sai o gol, né, velho, você vê, o Pulga pega a bola pelo lado esquerdo, ele limpa a marcação, já toca no Jean Lucas, o Jean Lucas adianta a bola sobra certinha para o Juba, que é um ótimo assistente, acha o Jean Lucas na área, e ali parece o gol do alívio, velho, o gol que a gente, tipo, chegamos na Libertadores, chegamos jogando um bom futebol, vamos ganhar essa porra, vamos pra cima. Então, cara, eu gritei praticamente aqui, acordei o prédio com gol. E, cara, não parecia que ia dar errado, parecia que era o roteiro perfeito, né, velho. 36 anos depois, contra o Inter, a vingança aqui na Fonte Nova, e o roteiro era maravilhoso, né. E, cara, pra falar do Rogério Ceni, eu não vou pesar a mão no Rogério Ceni hoje, porque, tipo, não tem a gente estava bem posturado, cara, a gente estava bem posturado. Ele bota o Nestor no lugar do Caio Alexandre logo depois do gol, né, o Caio Alexandre estava morto, 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 morto. Algumas pessoas falaram que ele poderia ter colocado o Azevedo, que poderia ter deixado o meio-campo mais físico, mas o Eric jogou bem como primeiro volante, o Nestor eu achei interessante a entrada do Nestor, porque eu pensei em emular um pouquinho o personagem que o Everton Ribeiro estava sendo no jogo, né, de controlar um pouquinho mais a bola quando o Bahia recuperasse, não ficar só espanando, porque ia trazer o Inter para cima. E aí na hora do lance do gol, eu percebi que houve um equívoco parecido com o jogo do Corinthians, né. O Nestor ele vem no jogador de dentro, deixa o jogador da amplitude livre e o Ademir fica num 2 para 1. Enquanto o Ademir salta no jogador da frente, ele dá um espacinho para o Bernabé. E aí nesse time que a bola chega no Bernabé, né, ele lança lá no segundo pau, a bola passa alta, infelizmente eu revi o lance, o Juba não dava para cortar, e o Pulga que já estava muito cansado, e era nítido que o Pulga estava cansado, ele ele não consegue alcançar o lateral, e o lateral do Inter, né, que é o eu esqueci o nome do lateral do Inter, chuta pro gol, eu acho que é o Aguirre, né, chuta pro gol, e acerta um chutaço, eu acho que o Ronaldo não falhou, o Ronaldo foi bem no lance, infelizmente o Ener Valencia estava lá para complementar, né. Então a única crítica que eu tenho a Rogério é que ele não colocou o William José antes, né, algumas pessoas reclamaram também do William José, mas o cara teve 7 minutos, 5 minutos, pô, 5 minutos. O Lúcio Rodrigues tem chances inúmeras para poder jogar, o William José pouquíssimos minutos. Alguns dizem que antes do gol do Inter ele já tinha chamado o William, né, agora eu não sei pra em que lugar ele ia entrar, se era no lugar do Lúcio ou do Pulga. E aí praticamente o jogo morreu, né. O Bahia ainda tentou ir pra cima, mas infelizmente não conseguimos. Mas é isso galera, foi era pra ser um roteiro perfeito, estava tudo perfeito, infelizmente no finalzinho a gente acaba amargurando esse empate. Vou trazer a estatística do jogo aqui pra vocês, porque só para mostrar a superioridade que o Bahia teve nessa partida, né. Os dados oficiais do SofaScore, o Bahia teve 21 finalizações, 60% de posse de bola contra 40, né, 21 finalizações contra 8 do Inter, 3 grandes chances criadas e 2 do Inter, defesa do goleiro 6 do Inter e 4 do Bahia, mas enfim galera, um domínio amplo do Bahia, né, e a gente praticamente deixou escapar esses 2 pontos, né, que pode ser fundamentais. Então, só de críticas que eu tenho a fazer é a jornada técnica do Lúcio, a fase do Lúcio Rodrigues, que não está boa, o poder de decisão dos jogadores do Bahia, que tem que melhorar, apesar do controle de jogo, e agora é buscar se recuperar na próxima rodada, velho. Eu não vejo nenhuma impossibilidade, né, nada do outro mundo o Bahia chega lá no Centenário e buscar ganhar o jogo do Nacional. É um adversário que tomou 3-0 do Atlético Nacional e que vem numa fase muito ruim. Então acho que o Bahia poderia estar buscando esses 3 pontos, até para aliviar esse empate dentro de casa, porque, traria uma segurança maior pra gente, né. Mas é isso, galera. Obrigado mais uma vez, vocês aqui no da galera do Info. Meu canal é o Falando de Bahia, se você quiser acompanhar minhas opiniões, minhas notícias lá no canal. O Info tem conteúdo diariamente, você também pode se inscrever aqui no canal do Info, curte o vídeo, manda para o seu amigo. Infelizmente a noite hoje foi amargurada no finalzinho. Parecia perfeito o roteiro, mas infelizmente, ficou esse gostinho amargo na boca, né. Mas valeu galera, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu.